Muito boa tarde, pessoal. Professor Will na área, com mais uma aula de física para vocês. Hoje falaremos sobre a lei de Coulomb. Foi um francês lá de 1800 e bolinha que ele fez alguns estudos aí que foram fundamentais para o desenvolvimento e descoberta da energia elétrica. Entre elas aí, gente, ele conseguiu calcular, veja bem aí, a força de atração ou de repulsão de cargas. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que nós já vimos em outra aula, mas que exemplifica bem isso aí, Aí tem aí um canudo sendo esfregado em uma lã, em um tecido qualquer, e aí esse canudo aí, ele libera elétrons, fica carregado positivamente, e aí ele atrai os outros elétrons dos papéis. Olha que o interessante disso aí, gente, e agora nós iremos estudar exatamente esta força. Observe que quando o canudo está distante, ele não puxa nada. No momento em que o canudo aproxima dos papéis, existe uma força de atração mágica, um negócio mágico, invisível ao olho nu, mas que esse tal do Coulomb aí, que devia ser um cara muito doido, velho, conseguiu calcular esta força aí. Rapaz, maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, assim, nós hoje iremos estudar uma fórmula que ele desvendou lá, que revela exatamente quanto estas cargas se atraem ou quanto elas se afastam. É a mesma coisa, tá bom? Cargas se atraem ou cargas se afastam. Elas se atraem quando elas têm sinais contrários, como vocês veem aqui nessas bolinhas aí que representam as cargas, tem a carga 1 e a carga 2 que são positivas. Como elas são cargas iguais, elas se repelem, se afastam. A outra carga de baixo, as duas aí de baixo, que uma é azul, outra vermelha, elas são contrárias. Uma é positiva e a outra negativa, obviamente representando prótons e elétrons, né? E elas se aproximam uma da outra, porque elas são contrárias, tá? Então, esta fórmula aí que o Coulomb inventou, descobriu, foi exatamente para calcular com que intensidade, com que força, com que intensidade essa força acontece nessa atração ou nessa repulsão destas cargas aí, tá bom? Vamos ver aqui então a fórmula, diz assim, F é igual a K vezes Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Muito bem. Esse F, gente, é exatamente a nossa intensidade da força. Então não esqueçam isso, tá? O K é o que nós chamamos de constante eletrostática no vácuo. Neste caso dos nossos exercícios aqui, tá? Nós não iremos nos aprofundar muito, porque se nós submetermos duas cargas, gente, no vácuo, a força de atração ou de repulsão delas é uma. Se você pegar duas cargas, então, e colocá-las dentro da água, a força de atração e de repulsão entre elas será outra. Se você colocar dentro do óleo, a força de atração e de repulsão entre elas vai ser outra. Então, esse Kzinho ali, aquele K ali, o inicial, vai ser diferente, tá? Então, nós, nos exercícios que faremos, será no vácuo, ou seja, praticamente no ar livre. O vácuo é um espaço onde não existe essa resistência do ar, tá bom? É retirado o ar, retirado o oxigênio, retirado o vento, tudo, tá bom? Então ali a atração e a repulsão acontecem de forma mais livre, podemos dizer assim. Mas no ar, praticamente é a mesma coisa, a diferença é mínima, tá bom, gente? Quando nós estudamos lá dilatação linear, superficial e volumétrica, nós também tínhamos um alfa lá, que esse alfa ele era exatamente o nosso coeficiente de dilatação linear, superficial e volumétrica. Aqui é a mesma coisa, tá bom? É uma constante, essa constante ela vai ser sempre um mesmo valor, que é 9 vezes 10 a nona, como está escrito aqui embaixo, gente, K é igual a 9 vezes 10 a nona. Esse valor aí não muda nunca, tá bom?
Esse Q1 e esse Q2 aí, gente, ó, são exatamente as nossas cargas, porque nós, quando utilizamos a fórmula, nós precisamos de no mínimo duas cargas se interagindo para que aconteça exatamente aí o que nós pretendemos aí, né? Que é descobrir a força de atração entre elas ou a força de repulsão entre elas, tá bom? Este D aí da fórmula, gente, ó, é a distância entre uma carga e outra. Como nós já mencionamos anteriormente, a distância entre uma carga e outra, ela vai exatamente definir aí a intensidade dessa força. Porque se essas cargas estiverem muito distantes, a força é praticamente nula. Não existe força de atração nem de repulsão. Mas quando nós aproximamos as cargas, colocamos elas bem perto uma da outra, então as forças aí, meu amigo, são bem interessantes aí. Elas ficam com intensidade muito maior, tá bom? Esta é a fórmula, gente, ó. Esse K1 e esse K2 está em módulo, porque embora algumas cargas sejam negativas, nós não utilizaremos cargas negativas, tá? Ou seja, você vai utilizar ela em módulo, sempre vai ficar positivo, tá bom? Quando aparecer um menos, bota positivo, tá? Outra coisa importante sobre essa distância aí, ela sempre estará em metros. Não pode estar em centímetro, não pode estar em decímetro, sempre em metros, tá bom? Então a gente vai precisar fazer algumas conversões aí. Muito bem. Bom, aqui você tem o que nós chamamos de submúltiplos do Coulomb, porque a unidade de medida é em Coulomb, tá bom? Então, olha, observe essas palavrinhas aí, gente, ó. Milicoulomb, MC, microcoulomb, aí tem esse Uzinho e esse C, nanocoulomb, NC, picocoulomb, PC. O que é isso aí, professor? Porque é o seguinte, em alguns exercícios vai vir assim, né? A carga está com 5 microcoulombs. Então, como é que você vai trabalhar com 5 apenas? Não, você vai colocar 5 vezes 10, se for milicoulomb. Como está aqui, ó. Tá vendo aqui, gente, ó? Se vier assim, 10 microcoulomb, que é esse segundo aí, gente, ó. Então você vai colocar 10 vezes 10 a menos 6. Se vier 50 nanocoulomb, então você vai colocar 50 vezes 10 a menos 9. Tá certo? É só isso aí, tá bom? Essa tabelinha aí, normalmente ela vem, não é necessário a gente decorar, ela vai vir nos problemas, tá bom? Mas vamos lá então para mais aqui algumas informações, ó. Quando você se deparar com a distância das cargas, pessoal, antes da gente responder o exercício, é muito importante saber essas informações aí, ó. Quando você se deparar com a distância entre as cargas, nós dissemos que essa distância tem que estar em metros, tá bom? Se ela não estiver em metros, você vai precisar converter para metros. Então, por exemplo, ó, observe aí que nós temos aqui uma escala métrica, gente, ó. Dá um zoom aqui, ó. Essa escala aqui, uma escala métrica, quilômetro, a primeira ali à esquerda, é quilômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Obviamente, como estamos falando em cargas, nós nunca vai aparecer em quilômetros, nem hectômetros, nem decâmetros, tá bom? É de metros para frente. Ou vai aparecer o valor da distância das cargas em metros, ou decímetros, ou centímetros, ou milímetros. Quando elas aparecerem em decímetros, centímetros ou milímetros, tem que converter para metros. Mas como é que faz isso, professor? Você vai dividir, dependendo da casinha que você estiver, por 10. Uma vez, duas vezes ou 3 vezes. Então, ó, se você estiver, por exemplo, em milímetro, que é essa última aí, gente, ó, observe que para chegar em metros, você vai ter que voltar 3 casinhas. Ou seja, você vai ter que dividir por 10 3 vezes. Ou seja, dividir diretamente por 1000, tá? Se você estiver em centímetros, observe o centímetro, ó, para você partir de centímetros para metros, gente, ó, observe que são 2 casinhas. Então, você vai dividir por 10 2 vezes.
Ou, se você preferir, você vai dividir diretamente por 100, tá bom? Se você estiver em decímetros, lá o problema diz que a distância entre as cargas está em decímetros. Então, você vai dividir apenas por 10, uma única vez, tá bom? É necessário fazer essas conversões. Outra exigência lá dessas divisões aí, ó, por exemplo, vamos supor aí que você esteja lá em decímetro e você vai dividir por 10, gente, ó. Então tá ali, 35 dividido por 10. Acompanhe comigo ali, ó. O que é que você vai fazer, ó? 35 dividido por 10, ele tem uma maneira de se escrever em potenciação. Ele é a mesma coisa que 35 vezes 10 a menos 1. A mesma coisa, tá? Que também é a mesma coisa que 3,5 vezes 10 elevado a zero, né? É isso aí. 34,6. Se você dividir por 100 esse valor, tipo assim, você está em centímetros agora, né? E você quer dividir por 100 para chegar em metros. Então, vai ser 34,6 dividido por 10 ao quadrado. É a mesma coisa do que 100, né, gente? 10 ao quadrado. Como é que você vai fazer? Esse 10 ao quadrado aí, gente, ó, ele vai para cima. Tá bom? Como é que ele vai para cima, professor? Se ele está ali embaixo positivo, ele vai para cima negativo. E o inverso também funciona. Se ele estivesse negativo embaixo, ele ia para cima positivo. Tá bom, gente? Ó, esse 34 aqui, ó, 34,6 vezes 10 a menos 2. Como eu tinha 10 ao quadrado, esse 10 ao quadrado vai para cima, fica 10 a menos 2, tá? Que é a mesma coisa que 3,4 vezes 10 a menos 1, tá? Vamos supor, então, que você está lá em milímetros e você quer converter para metros. Então, você vai dividir por 1000, como está aí, tá vendo, gente? Ó, então, esse 1000 aqui é a mesma coisa que 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, tá? Esse cubo aí, ó, ele vai para cima, vai ficar 10 elevado a menos 3. Tá bom? Então fica 0,65 vezes 10 a menos 3, tá certo? Aí no caso aí, esse 0,65, você também pode andar com a vírgula para a direita, para a esquerda. Se ela for para a direita, vai ficar 10 a menos 4, tá? Se essa vírgula fosse para a esquerda, ficaria 10 a menos 2, tá bom, gente? Moleza isso aí, né? Vamos então aqui, senhores, para o nosso primeiro problema, para vocês verem como funciona na prática a utilização da fórmula de forças de atração e de repulsão aí entre estas cargas, tá certo? Vamos ler aqui o problema, diz assim, ó. O átomo de hidrogênio é formado por um núcleo com um próton, em torno do qual um elétron descreve órbita circular de raio aproximadamente 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Já está em metros aí, ó, tá? Bonitinho. Diz assim, a carga do elétron menos 1,6 vezes 10 a 19 e a do próton é de 1,6 vezes 10 a menos 19 também, tá certo? Determine a intensidade da força elétrica entre o próton e o elétron, onde a constante K é igual a 9 vezes 10 a nona. Muito bem, então observe aí, gente, que nós temos todos os dados, ó. Ele deu o valor da carga do elétron, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19, isso é aí o valor elementar do elétron, né? E também deu a carga do próton, que é de 1,6 também vezes 10 a menos 19. Já deu o valor das duas cargas aí, Q1 e Q2, que elas estão se interagindo, né? Deu também ali a distância entre elas, porque o próton está lá no centro e o elétron está lá na eletrosfera ao redor, né, gente? Ó, tipo assim, o raio, quando ele fala em raio, quer dizer como um raio de uma bicicleta. Pense ali que o próton está no meio, aí tem um raio, né?
E o elétron está ao redor do próton ali e tal. Então, a distância entre eles, o problema diz que é 5,3 vezes 10 a menos 11, essa distância, tá? E o Kzinho não muda nunca, que é 9 vezes 10 a nona. Vamos então substituir na fórmula. Vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Pronto, tá aí. F, observe a fórmula ali, gente, ó, é igual a K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado, tá? K vale 9 vezes 10 a nona, que não muda, vai ser sempre esse valor, tá bom, gente? A carga 1, tá ali o valor em azul, 1,6 vezes 10 a menos 19. A carga 2 também, lá em cima fala que ela é negativa, porque ela é um elétron, mas como vai ficar em módulo, sempre positiva, tá? E a distância, 5,3 vezes 10 a menos 11 ao quadrado. Não esquece do quadrado, senão o problema vai dar errado, tá certo, gente? Pronto. Como é que a gente resolve isso aí, professor? Agora, tanta potência, tanta bagunça, né? Você vai multiplicar normalmente, gente, ó, o 9, que está aqui em verde, vezes 1,6 vezes 1,6. Normalmente, esses três valores aí, tá bom? 9 vezes 1,6 vezes 1,6. O valor deu aqui embaixo, ó, de 23,04. Foi o valor do 9 vezes 1,6 vezes 1,6, tá? E agora, o que é que faz com essas potências de base 10 aí, gente, ó? Você repete o 10, que é a base, isso a gente vê aí na quinta série, né? E você vai somar os expoentes. Soma positivo com negativo, o que tiver aí, tá bom? Então, nós temos 9 positivo, 19 negativo e 19 negativo. Então, você tem aí 9 menos 19, você já tem 10 negativo. 9 menos 19 dá menos 10. E menos 10 com menos 19, você vai vir aqui para menos 29, gente, ó, tá aqui, ó, bonitinho aqui embaixo, 23,04 vezes 10 a menos 29, tá? Agora vamos para o de baixo, que é a nossa distância ali, ó. Você vai pegar 5,3 vezes 10 a menos 11, é a distância entre as cargas, eleva ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado, tudo aí está ao quadrado, inclusive o 5,3, tá bom? Então, 5,3 ao quadrado vai ser 5,3 vezes 5,3, tá? E esse 10 a menos 11 ao quadrado é só multiplicar os expoentes, gente, ó, vai ficar só menos 11 vezes 2 e repete o 10, tá certo? Então, vamos lá, olha como ficou aqui, ó. Menos 11 vezes 2 abaixo, gente, ó, deu menos 22, né? E o 0,3 elevado ao quadrado deu 28,09. Tá aqui, pessoal, ó, bonitinho aí. E agora, professor, como é que eu faço? Divido normal de novo, 23,04 dividido por 28,09. Obviamente, gente, quando você se deparar com um problema desse lá no Enem, não vai dar assim números assim tão complexos, porque fica difícil você trabalhar com tantas divisões com números decimais, tá bom? Eles normalmente simplificam isso aí, porque o mais importante é você saber resolver o problema e não ficar quebrando a cabeça com cálculos bobos, né, demorados, tá certo? Então, mas dividindo aí 23,04 por 28,09, você tem exatamente 0,82, tá aqui, ó. E nós vimos que quando você tem esse 10 a menos 22 embaixo, você pode passar ele para cima. Ele vai para cima, fica 10 a mais 22. Não precisa desse mais, mas eu coloquei aí para ficar inteligível, tá? E agora você repete o 0,82 e vai fazer a mesma coisa de novo. Multiplicação de potência de mesma base aí, ó. Você repete a base 10, gente, ó, e soma os expoentes. Menos 29 mais 22 dá exatamente aí os nossos menos 7, tá? E essa é a resposta aí, ó. 0,82 vezes 10 a menos 7 é a força aí, tá bom, gente? Em Newton, tá bom? Ou então, se você quiser adiantar a vírgula em uma casa decimal, vai ficar com 8,2 vezes 10 a menos 8, tá, gente? Ó, o que quer dizer isso aí, professor? É 8,2 aí dividido aí por
alguns milhões aí, né? Nós temos aí 8 zeros, né? Se você colocar esse 10 a menos 8 para baixo, ele vai ficar 10 à oitava, que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 8 vezes, né? Então é uma força muito pequena. Você veja aí lá com um próton e um elétron, a força de atração ali entre eles é muito pequena, tá certo, gente? Ó, com esse raio aí. Vamos para o problema de número 2. Tá aqui o problema número 2 e é o nosso segundo problema. Diz assim, ó, se liga aí, essa aqui é mais interessante. No vácuo, duas cargas elétricas pontiformes quer dizer que são minúsculas, né? Muito pequenas, tá? Q1 igual a 8 microcoulomb e Q2 igual a 5 microcoulomb. Se encontram fixas a 2 centímetros uma da outra. Observa aí, gente, ó. Determine a força de interação entre as cargas. Então, você já vê de cara aí que apareceu aí esse microcoulomb e 2 centímetros. Então, você vai precisar fazer alguns ajustes aí, tá bom, gente? Ó, então, esse microcoulomb nós vimos lá atrás, gente. Ó, vamos voltar aqui, ó. Que aqui é o microcoulomb. Tá aqui bonitinho. É o segundo aí da tabela, ó. Então, é 10 a menos 6. Tá vendo aí? Então, o valor que tiver lá, você multiplica vezes 10 a menos 6, tá? Vamos descer de novo. Muito bem. Tá aí, ó. O outro problema para ser resolvido antes de ir para a fórmula são os nossos 2 centímetros, ó. Os 2 centímetros para converter para metros, tá bom? A distância tem que estar em metros. Então, nós dividimos aqui, tá aqui do lado, gente, ó, 2 por 100, como nós vimos lá atrás, ó, que é a mesma coisa que 2 dividido por 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2, tá certo? 2 vezes 10 a menos 2, passa o 10 ao quadrado para cima, que ele fica com o expoente negativo. Agora sim, nós podemos ir para a fórmula. Diz lá a nossa fórmula, ó, que a força é a constante K, que é 9 vezes 10 a nona, não muda, vezes a primeira carga é 8 microcoulomb, vai ficar 8 vezes 10 a menos 6, como nós já vimos, 5 microcoulomb, 5 vezes 10 a menos 6, e embaixo a distância, 2 vezes 10 a menos 2, elevado ao quadrado, que é da fórmula, tá? Moleza! É só você multiplicar os valores de cima, gente, ó. 9 vezes 8, tá aí, ó, e vezes 5, tá certo, gente? 9 vezes 8 vezes 5. Esse valor aí dá exatamente 360, tá bom? A potência de base 10 vai ficar 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a sexta. Então, você faz 9 menos 6 dá 3 e 3 menos 6 dá menos 3. Vamos conferir aqui, isso, exatamente, ó. Então, ficamos aí com 360 vezes 10 a menos 3. Embaixo, você pega lá a potência, 2 elevado ao quadrado dá 4, e 10 elevado a menos 2, multiplica os expoentes. Vai ficar menos 4 no expoente, tá bom, gente? Ali embaixo, como está aqui, ó. Muito bem. Divide normalmente, gente, os 360 por 4, vai dar 90. E essa potência 10 a menos 4 vai para cima, vai ficar 10 a mais 4 em cima normal, gente, ó. Então, ficamos aqui com 90, 10 vezes 10 a menos 3, vezes 10 a mais 4. Tá? E vamos então calcular essa força aí de atração aí, ou de repulsão entre as cargas. Então, ficamos ali, menos 3 mais 4 dá 1 positivo, dá 10 elevado a 1 normal, tá? E 90 vezes 10, 900 Newton. Muito bem, gente, ó. Então, um abraço, tentem fazer as atividades, tá bom? Essas foram apenas algumas informações básicas, porque a gente não pode se aprofundar. Tipo assim, as forças, quando falamos em forças, a gente está falando em vetores, então a gente não vai trabalhar no momento com vetores, mas quando a gente voltar,
capricha lá nos vetores, tá bom? Um abraço, gente, fica com Deus, tudo de bom e até a próxima aula.